Meus amigos, shalom no coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Inclusive, utilizei esse texto num trechinho do devocional de ontem e hoje eu vou aprofundar até numa outra perspectiva aqui e eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Então, antes de nós começarmos, eu já te convido, você que é novo ou nova por aqui, está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, vem com a gente de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Gálatas capítulo 6, versículo 9, está escrito o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Mais uma vez, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Em algumas versões, pode ser que na sua Bíblia esteja assim, vai estar escrito assim, ó, e ao seu devido tempo nós colheremos, se não desanimarmos. Olha só, eu quero fazer uma pergunta inicial para você, e essa pergunta ela é central para tudo que eu vou ministrar para você nos próximos minutos. Vamos lá. Quantas vezes você já pensou em desistir na sua vida? Quantas vezes? Provavelmente incontáveis. Não dá nem para contar a quantidade de vezes que a gente pensa em desistir. Agora, essa ideia de desistir ou não desistir, ela é muito geral, né? Uma coisa quase que poética, distante do palpável, distante do comum. E, de fato, todos nós passamos por momentos onde pensamos em desistir. Tem algumas coisas que, sim, nós temos que desistir. Por exemplo, você tem que desistir de pecar. Você tem que desistir de fazer alguma coisa errada se você estiver fazendo. Você tem que desistir de um mau costume, de um vício, de um erro que você esteja cometendo. Para essas coisas, você tem que desistir. Mas tem outras coisas que você não pode desistir. Como dizem por aí, desistir não é uma opção. Tiago, que coisas são essas? Está escrito aqui em Gálatas capítulo 6, verso 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Tudo que é o bem, tudo que coopera para a vontade de Deus, tudo que é propósito de Deus na sua vida, você não pode desistir. Agora, aqui vem um pulo do gato. Muitas pessoas acham que quando Deus está no negócio, quando Deus está na situação, quando Deus está te abençoando, essa vontade não existe. Mas eu estou aqui para, primeiro, quebrar o seu mundo de fantasia, né? Te desiludir, mas assim que eu te desiludo, ou seja, te tiro da ilusão, te trago para a realidade, eu te mostro a vida como ela é. Mesmo quando Deus está no negócio, mesmo quando Ele está te abençoando, mesmo quando Ele está te guardando, está providenciando, esse sentimento, essa vontade de desistir, ela vai bater na porta do teu coração várias vezes. Não é nenhuma nem duas, várias vezes. É claro que não é saudável você pensar, por exemplo, em desistir da fé. Ah, vou largar Jesus. Não, peraí, se você está pensando isso, a gente tem que orar por você. Tem uma coisa muito errada por aí. Não é sobre isso que eu estou falando. Embora, obviamente, né, a gente não quer que ninguém desista da fé de Cristo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: você vai amar Jesus, vai buscar Jesus, vai fazer tudo certo, vai estar debaixo da palavra de Deus, debaixo de uma promessa de Deus, com a proteção, com a bênção, com o favor da unção, a graça de Deus. E mesmo assim, em alguns momentos, a vontade de desistir virá ao teu coração. Por isso que eu perguntei no início desse devocional, quantas vezes você já pensou em desistir de algo bom mesmo, algo para o qual Deus te chamou, algo para o qual Deus te colocou ali. E sabe de uma coisa? Quantas vezes você achou que era o seu fim, mas não era? Sabe por quê? Porque mais do que nós nos conhecemos, Deus nos conhece. Mais do que você se conhece, Deus te conhece. Sabe por que muitas vezes nós pensamos em desistir? Porque a gente olha para a situação, olhamos para nós mesmos e pensamos, olha, daqui eu não vou passar. Daqui não tem jeito, isso aqui é o meu fim, isso aqui é o meu limite. Só que você falou isso e você conseguiu avançar. Você conseguiu vencer. Você conseguiu ir além. Por quê? Porque existe um Deus que te conhece mais do que você mesmo. E é preciso confiar nisso quando esse sentimento de desistir de muitas coisas boas nas quais Deus te plantou, ele assalta o teu coração, porque ele vai assaltar o teu coração.
Repito, não é um sentimento de, vou largar Jesus, não vou. Creio em Deus, não creio. Não, a Bíblia fala que esse tipo de pessoa, ela não vai alcançar nada da parte de Deus. O homem de pensamento dobre, uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Não é isso. Eu estou falando de alguém que está firme na fé, que está fazendo o correto, que está caminhando debaixo dos princípios e mesmo assim encontra tanta dificuldade, tanto cansaço, que às vezes dá vontade de desistir. Quantas vezes, no meio de uma relação familiar, no casamento, num desafio profissional, numa questão que envolve os seus princípios, você está ali se dedicando, se entregando, fazendo o máximo que pode e a coisa simplesmente parece que não anda. Tiago, por que eu não posso desistir? Primeiro, já te falei, Deus te conhece mais do que você. Então você acha que esse é o seu fim, você acha que esse é o seu limite, mas você não se conhece. Você não conhece os seus limites, nem para o mal, nem para o bem. É por isso que a Bíblia fala para nós confiarmos em Deus. Por quê? Como nós não conhecemos o nosso limite para o mal, nós somos capazes de fazer coisas mais ruins ou piores, né? Mais ruins nem se existe no português, mas coisas piores do que imaginamos. Então eu confio em Deus e não em mim mesmo. Porém, Deus também me capacitou para fazer coisas muito melhores do que eu acho que eu consigo. Não pelo meu mérito, mas pelo favor dele, pela graça dele, pelo sustento dele. E a palavra de Deus vem dizer para você hoje, não se canse de fazer o bem, pois no tempo devido, pois no tempo próprio, vocês escolherão se não desanimarem. Observe que o apóstolo Paulo ele coloca essa condicional. Ele, olha, você vai colher se você não desanimar. Cuidado para que o desânimo não faça você jogar por água abaixo toda uma caminhada, toda uma história, todo um trajeto, tudo que você está construindo por conta de um sentimento de desânimo, você toma uma decisão e acaba desconstruindo tudo. Para construir algo bom, algo sólido, muitas vezes é demorado, demora tempo. Por exemplo, a confiança, que é um sentimento dos mais nobres que existem. Para você conquistar a confiança de alguém, aquilo leva tempo. Por mais que você seja uma pessoa honesta, correta, pura, mas confiança leva tempo. A pessoa tem que te conhecer, tem que passar por situações com você, para que aqueles vínculos ali eles possam ir se fortalecendo. Agora, embora a confiança demore tempo para ser construída, em um segundo, é uma situação, um lance, uma questãozinha só, a confiança vai por água abaixo. E para reconstruir, muitas vezes, é o dobro, o triplo, 5, 10 vezes mais demorado para reconstruir do que a primeira vez, né? Então, olha quantas coisas você já venceu quando achou que ia desistir. Pensa nisso e repensa esse sentimento de jogar tudo para cima agora. Porque Deus tem coisas belas para você. Essa semana, na verdade, no último domingo, né? O pastor Diogo, lá no meu pastor local, da igreja local, ele pregou sobre José. Pregação maravilhosa. E é interessante que nos grupos de comunhão, nós comentamos ali a palavra que o pastor ministrou no último domingo. Então a gente vai mastigando a palavra. Então a gente fica ali, eu pelo menos fico ali ouvindo a pregação de domingo e mastigando ela, refletindo, pensando em algumas coisas. E olha quantas oportunidades, por exemplo, a história de José do Egito, olha quantas oportunidades ele teve de desistir, né? Ele é traído pelos irmãos, os irmãos dão a surra nele, o pessoal ia matar ele, na hora de matar lá, alguém levantou lá e falou, não, peraí, não vamos matar não para não ter maldição sobre a gente, tipo, não é porque a gente ama, né? Não vamos matar para não ter maldição sobre a gente. Aí vende ele como escravo, ele se torna um administrador na casa de Potifar, que era um homem poderosíssimo lá no Egito. Aí ele é traído pela esposa de Potifar, traído no sentido de ser acusado injustamente, né? Vocês conhecem a história. Ele vai parar numa prisão, chega na prisão lá, ele interpreta o sonho de um cara, e ele fala para esse cara, olha, quando você estiver na frente do faraó, manda ele se lembrar de mim, fala de mim para ele, para ver se eu saio daqui dessa situação. Ele é esquecido mais uma vez, vários momentos que ele teve a chance de desistir. Note que não era desistir da fé em Deus, mas ele podia ter uma atitude de intemperança, uma atitude explosiva, que complicasse muito a situação dele no Egito, que fizesse ele complicar todos os projetos, os planos que Deus tinha para ele, entende? Então note que este cara que sofreu tantas vezes, teve tantos gatilhos de desistência,
a persistência, a perseverança, o continuar sem desanimar, faz com que ele chegue no lugar exato que Deus cria ele naquele momento, para ser resposta. Eu lembro que eu citei no devocional, em alguns devocionais atrás aqui, como José, ele não foi resposta só para a família dele, ele foi resposta para muitas nações. Milhões de pessoas iam morrer de fome, mas José, ele traz uma resposta contra essa fome, que é justamente o armazenar alimentos. Enfim, muitas nações vão comprar comida no Egito quando tem uma grande seca, uma grande fome mundial, proporções mundiais. Então, olha como é importante, nos momentos onde o gatilho de desistir vem até você tomar uma decisão sobre ele. Ouça uma coisa, às vezes o sentimento, a emoção, na verdade, quando ela vem, ela é uma coisa muito aguda sobre nós, né? Se você recebe uma notícia muito boa, você fica muito feliz, é uma emoção aguda. Se você recebe uma notícia muito triste, aquela emoção também é aguda, ou seja, ela é muito forte, ela vem violentamente sobre você e você não consegue contê-la. Portanto, quando esse sentimento, essa vontade de desistir bate, ela é muito forte naquele momento. Mas você precisa lembrar, nessas horas, que a última palavra sobre você não é o seu sentimento. A última palavra sobre você, ela vem de Deus. Ela vem da palavra de Deus. Dessa forma, nós não vamos tomar decisões intempestivas. Nós não vamos tomar decisões ali apenas no calor do momento. Você vai ser guiado pela palavra de Deus. Ouça uma coisa, mesmo sendo um homem e uma mulher de Deus, mesmo fazendo tudo certo, mesmo estando no lugar certo, mesmo obedecendo os princípios certos, mesmo estando com tudo encaixado na sua vida, esse sentimento de desistir, às vezes, vai bater na sua porta. De tempos em tempos, de estação em estação, ele vai bater na sua porta. Ele vai bater na porta do teu coração. E ele vai oferecer para você mais uma vez. E para encerrar, eu lembro aqui agora, só para a gente quebrar um pouco o gelo, dos antigos programas de calouros musicais no Brasil, né? Eu acho que quem mais revelou músico, cantor no Brasil foi o Raul Gil, em termos de programa de calouro, enfim, né? Eu nem sei por onde anda o Raul, não sei se ele tem um programa ainda, mas eu lembro que, inclusive, na minha infância, eu costumava parar os sábados à tarde para poder assistir ali aqueles programas de calouros. E aí, muitas vezes, a pessoa ia cantando toda semana, né? E aí, toda semana que a pessoa meio que passava de fase, ele vinha com uma oferta maior. Ele chegava assim com um bolo de dinheiro em cédula, colocava na mão da pessoa, a pessoa sentia assim a cédula na mão e falava assim, olha, 5 mil reais hoje para você existir, 15 mil reais para você existir, 50 mil reais para você existir, 100 mil reais para você existir. E por que a pessoa não desistia? Porque a pessoa tinha um sonho que era maior. Gente, tô falando aqui de 15, 20 anos atrás, o programa na verdade é mais antigo, até existia antes mesmo de eu nascer, perdão. E aquele dinheiro naquela época resolveria a vida de uma pessoa tranquilamente, sabe? Mas por que a pessoa dizia não para aquele dinheiro, para aquela oferta, para aquela proposta de desistir? Porque ela sabia que tinha algo maior esperando ela. Ela sonhava com algo que era muito mais sublime, muito mais valioso, muito mais duradouro, muito mais valoroso do que aquele valor que ela recebia de oferta para desistir, recebia de proposta para desistir. Entende? Muitas e muitas e muitas vezes a vida já bateu na porta do teu coração com a proposta para você desistir. Você pensou, eu não aguento, mas hoje você está aqui. Então, dessa mesma forma, eu quero te relembrar. Quem sabe hoje mesmo esse sentimento bateu a porta do teu coração. Mas mesmo que não tenha sido hoje, ainda vai acontecer várias vezes na sua vida. Mas todas as vezes que na porta do teu coração a tentação de desistir de fazer o bem bater, você vai se lembrar de Gálatas capítulo 6, versículo 9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Tiago, você teve uma revelação, você teve uma visão, você teve uma palavra de conhecimento? Não, eu estou só lendo a Bíblia, que é mais confiável do que qualquer palavra que eu possa criar ou que eu possa visualizar em meu coração e meu pensamento. Eu profetizo Gálatas 6, 9 sobre sua vida. Se você não se cansar de fazer o bem, no tempo próprio você vai colher se não desanimar. Receba essa palavra da parte de Deus, porque não foi em vão que Deus te trouxe aqui para ouvir isso nesse momento. Vamos orar, gente? Antes de orarmos, é claro, te convido a deixar primeiro um like nesse vídeo,
microfone está caindo aqui, Jesus amado. Deixa um like nesse vídeo. Deixa também, ao final dessa transmissão, um comentário sobre qual foi a parte que mais te chamou a atenção nesse nosso devocional, tá? Lembrando que nos comentários, na verdade, no comentário fixado, eu deixo aqui 2 links, o link do nosso grupo de WhatsApp, onde eu envio o devocional todo dia, grupo fechado, sem conversa paralela, ninguém vai encher seu saco, é só para você se manter constante. E o segundo link, claro, é o link da nossa comunidade do discipulado bíblico, é lá que nós aprofundamos nosso conhecimento de espiritualidade e fé à luz da palavra de Deus. Então, vem com a gente, mas antes de encerrarmos o devocional, é claro, vamos orar para selar essa palavra em nosso coração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por esse encorajamento, por essa dose de realidade do céu, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor conhece, o Senhor vê o nosso coração. Quantas vezes, meu Pai, em nossa jornada, em nossa história, existem os gatilhos de desistência, onde aquela vontade de desistir é maior do que tudo. Mas eu quero te pedir, Pai, para que nesses momentos onde a carne inflama, onde o sentimento humano inflama, onde a limitação humana inflama, o Senhor possa nos sustentar, o Senhor possa nos renovar, o Senhor possa nos fortalecer, para que continuemos firmes, de pé, convictos daquele que nos chamou e crendo na palavra que foi ministrada hoje, Pai, que no devido tempo nós colheremos se não desanimarmos. Eu oro, Pai, sobre a vida de cada um dos que estão aqui orando comigo nesse momento, para que a tua convicção, para que o teu ânimo, o teu renovo esteja sobre o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, gente. Deixa um comentário aqui sobre qual foi a parte que mais chamou a atenção nesse devocional para o teu coração. Eu sempre faço questão de dizer que eu leio, curto e respondo todos os comentários. Inclusive, eu leio com atenção os comentários. Não é uma coisa, uma lida assim automática por cima, não. Tanto que recentemente eu fiz até um devocional aqui baseado num comentário, que foi uma bênção de Deus. Tá salvo aqui o devocional com o título Onde Está o Seu Coração, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.